Vamos ao testemunho do Anderson Cardoso. Ele conta o que Deus fez na sua vida, participando dos cultos da nossa igreja pentecostal Deus de Amor. Vejamos e tenhamos a nossa fé fortalecida em Deus, nosso Pai. O Senhor estava me chamando e eu sempre dando as costas ao Senhor, porque minha mãe veio para a igreja pentecostal Deus de Amor quando eu tinha 10 anos de idade. E ali eu comecei a ir à igreja com a minha mãe, participei do grupo de criança, no grupo de jovem até os 14 anos, mas nunca tinha aceitado a Jesus ainda. Participava, mas ainda não tinha aceitado a Jesus. E aos 14 anos de idade, eu deixei de ir à igreja e não fui mais à igreja. Só que aos 29 anos de idade, o sofrimento foi tão grande na minha vida, ao ponto de eu me sentir um copo descartável amassado. E naquele momento, a depressão ela me pegou. E ali o inimigo falava na minha mente que era para eu tirar minha própria vida, e eu ouvi uma voz falando bem suave no meu ouvido: não faça isso. E um determinado dia, eu estou em um bar, bebendo e jogando dominó com os amigos. E de repente, quando nós estamos ali naquela situação, que para nós era um momento de alegria, passa uma serva de Deus. E ela vai até a frente e depois ela volta. E ela apontou no meio daquela roda e me chamou: você, vem aqui. E quando eu fui ter com aquela mulher naquela noite, ela falou para mim assim: como que você está? Eu disse para ela: estou bem. Você está bem mesmo? Falou: estou bem. Olha, Deus manda te dizer, você tem se humilhado perante pessoas e você não tem se humilhado perante Ele. O Senhor manda te dizer, entrega a tua vida para Ele, porque você não tem muito tempo mais. Aquilo ficou gravado no meu coração. Era um sábado. Eu já fui dormir naquela noite já falando com o Senhor, e no domingo eu não vi a hora de chegar o horário do culto para entrar em uma igreja e entregar a minha vida para Jesus. Entrei na igreja, sentei no último banco, na última cadeira daquela igreja. A irmã que estava pregando, ela terminou o culto e não fez o apelo. Eu levantei da última cadeira, fui marchando até ela e falei: irmã, você não está esquecendo de algo, não? Ela falou: tô, eu sei, Deus sabia, eu não fiz o apelo ainda, mas Deus sabia que você ia se levantar daquela última cadeira e vir aqui nessa noite entregar a sua vida para Jesus. E ali foi uma festa, aquele culto maravilhoso. Já ganhei uma Bíblia e minha mãe dizendo para mim: nossa, mas você já aceitou Jesus hoje? Já está carregando a Bíblia? Achei que você ia ter vergonha. Falei: não, mãe, agora daqui para frente eu sou servo do Senhor. E servo do Senhor anda com a Bíblia, ele anda armado. E ali Deus fez uma grande obra na minha vida, porque aquela igrejinha na qual eu entreguei a minha vida para Jesus, o Senhor, anos depois, me levantou como pastor e foi a primeira igreja que eu pastoreei e o nome do Senhor foi glorificado. Deus, me tirou da onde eu estava e mudou a minha situação e me colocou hoje, aleluias, à frente da tua obra. Ele pode fazer na sua vida também, para que o nome dele seja glorificado. Esse testemunho passou há poucos dias. Acho que o nosso pessoal da produção, eles tiveram um pequeno erro aí. Errar é humano, né, Natiel? Sim, pastor. Júlio, eu sou o que mais erro aqui. Mas enfim, tivemos esse probleminha, pedimos perdão aos irmãos, mas entendemos que o nosso Deus tem total controle de todas as coisas. Sim. E se ele permitiu é porque pessoas precisam rever esse testemunho. E a história dele é fantástica, a história dele é uma coisa linda. Eu até me lembro que nós utilizamos uma frase que ele conta no testemunho, né? Que ele se sentia como um copo de plástico amassado, descartável, né? E nós usamos até esse link para falar que Deus faz de um copo descartável um vaso de honra, e é o caso dele, né? E repetimos isso, Deus faz, Deus transforma. O mesmo Deus que transformou o Anderson Cardoso em um obreiro da casa do Senhor, um vaso de honra, ele pode fazer do assassino, né? Do ladrão, do
bêbado, do drogado, de quem quer que seja, ele pode fazer, de alguém que é metido com as ideologias nefastas da esquerda, Deus pode fazer. Glória a Deus. Essa pessoa ser uma pessoa direita, uma pessoa abençoada por Deus, cheia do Espírito Pessoa Santo. Pode ou não direita. pode, Sim. Natiel? Pode sim, pastor. E recordo, inclusive, daquilo que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, fazendo essa ligação entre o homem, quando é uma velha criatura, ele peca de forma desordenada, ele peca de forma voluntária, de forma assintomática mesmo, porque ele quer fazer isso. Mas quando ele se entrega a Jesus, assim como nosso irmão Anderson fez, se entregou a Jesus, ele passou a viver uma novidade de vida. Ele teve, através de Jesus Cristo, uma reconciliação com Deus. E agora ele é um obreiro da casa do Senhor, faz o seu trabalho com muita excelência. E para Deus não há impossível. Ainda que a sociedade julgue que um homem, uma mulher seja totalmente incapaz de uma mudança de rota, mas a metanoia do Senhor, a metanoia de Deus, vem para fazer essa conversão, essa mudança, uma mudança drástica, uma mudança brusca, uma mudança que as pessoas olham e quando enxergam, dizem, nossa, mas essa pessoa que ontem estava bebendo, ontem estava se drogando, ontem estava brigando na rua, ontem estava fazendo isso e aquilo, e hoje está com a Bíblia, está indo à igreja. Essa é a mudança que o nosso Deus faz. Essa é a transformação genuína, quando o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O presbítero Júlio Souza, tem uma coisa que está acontecendo muito em nossos dias, e eu acredito que essa desculpa foi inventada nos laboratórios do inferno. E eu explico por quê. As pessoas dizem assim, muitos que estavam, inclusive, o caso dele, ele estava na igreja até os 14 anos. Sim. Até os 14 anos. Muitos dizem assim, eu vou voltar para a igreja, mas primeiro eu tenho que acertar algumas coisas, eu tenho que me consertar, eu tenho que mudar, eu tenho que abandonar as drogas, eu tenho que abandonar a prostituição. E essa desculpa, ela é um prato cheio para Satanás, porque nós, de nós mesmos, não temos capacidade, por exemplo, Júlio, para mudar. Nós temos que vir como estamos, da forma que estamos. E o Espírito Santo de Deus vai transformar. O senhor concorda? Concordo plenamente, pastor, porque a Bíblia diz, o Espírito Santo convencerá. E uma vez convencido, esse mesmo Espírito que nos convenceu, ele também vai trabalhar em nossa vida para que essa obra seja desenvolvida. Eu imagino que alguns até tenham a boa intenção quando Verdade, essa expressão, verdade. mas eu acredito também que é um grande número que usa essa justificativa como desculpa para usufruir um pouquinho mais do pecado. Né? Mas eu acho que a maioria, como o senhor disse, tem boas intenções. Eu acho que a maioria, sim. Porque assim eles acham que vão conseguir. E ninguém consegue, né, pastor? Jamais vai conseguir, até porque o mérito não é nosso. A decisão, sim. A decisão, ela é toda nossa, ouvindo a palavra, conhecendo Cristo e aceitar a obra do Espírito Santo. Agora, o fazer, o realizar, a Bíblia é clara, é Ele, é Cristo, que opera nós tanto querer como o efetuar. Ele nos proporciona essa possibilidade e também, uma vez que renunciamos e o aceitamos, sim, renunciamos a nós mesmos e o aceitamos a sua vontade, assim nós temos a operação de Deus. Cuidado, não caia nesse engano não, porque pode ser fatal, como nós já vimos em alguns casos, mas louvamos a Deus pelo irmão Anderson, que agora está com Cristo, está servindo a Deus, está aí à disposição da obra do Senhor. E hoje é quarta-feira do grande mover de Deus, Natiel, e o grande mover de Deus atua também na regeneração das Glória pessoas. a Deus. Não é só cura, não, né? Tem pessoa que acha que nós estamos aqui, não, nós aqui queremos a salvação da sua alma, porque, aliás, esse é o principal objetivo do Evangelho, não é? Sim, pastor. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para nos livrar da morte eterna, não é? Lógico que os milagres são consequências, né? Mas a prioridade número 1 é a regeneração, é a transformação, e o mover de Deus hoje se manifesta de uma forma muito especial, não é mesmo? Com toda certeza, pastor. Nós anunciamos a prosperidade que há na teologia, que há na pregação do Evangelho, que há na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando vem essa transformação, essa libertação, automaticamente, isso é consequência, é inevitável que as bênçãos de Deus também cheguem sobre as nossas vidas. Então, se você está aí
precisando de um renovo, de uma transformação, de libertação para você, alguém da sua família também precisa, venha conosco cultuar o Senhor nosso Deus. Hoje, às 3 horas da tarde, o nosso querido irmão presbítero Marco Magno estará pregando a palavra de Deus e orando por todos. Avenida do Estado 4568, anote aí. É o endereço mais famoso da sede mundial, esse suntuoso templo gigantesco, é visto de longe, mas a entrada principal é pela Avenida Prefeito Passos, número 10, no bairro da Liberdade. Estamos a aproximadamente 5, 7 minutos do metrô Pedro II, a pé, uma boa caminhada, você rapidamente chegará até o Templo da Glória de Deus e também dos terminais de ônibus Parque Dom Pedro II e também no mercado. Venha você e toda a sua família receberem as bênçãos do Senhor aqui em nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor.